Oma. Ivanov, 16 de abril de 2025. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em vê-los novamente, como sempre, é claro. Envio a vocês todo o meu amor e todas as minhas bênçãos. Para aqueles que estavam ouvindo minha última intervenção em março, eu lhes disse que aquele mês talvez exigisse que eu viesse uma segunda vez. É claro que todos vocês observaram uma intensificação, tanto das energias quanto dos vários componentes do impacto da luz e da verdade sobre as várias ilusões da sociedade, do mundo, mas também de vocês mesmos. Eu não retornei no final de março. Como podem ver, esperei um mês para voltar, pois os eventos estão se desenrolando exatamente como planejado. Mas, evidentemente, essa progressão do real depende, antes de mais nada, das reações da humanidade e às diferentes coisas que estão acontecendo, tanto na sociedade quanto em suas vidas pessoais, em todos os setores de sua vida. Falei de vários choques que abalariam suas últimas certezas quanto à crença de fazer parte do sonho, e de ser unicamente o sonho no qual todos nós estamos confinados, ou seja, o mito da criação. Muitos reajustes ligados aos elementos estão ocorrendo dia após dia, como você pode constatar. Na Europa, há um aumento considerável de fenômenos chamados tempestades, não apenas a nível elementar, mas, é claro, a nível social, porque, evidentemente, quanto mais há progressão e desmascaramento da ilusão e progressão da verdade ou do real, mais isso reflete eventos que estão realmente em processo de colisão em quase todos os lugares. Em muitas partes do mundo, para aqueles que estão interessados nisso, é claro, houve uma explosão literal no número de vulcões ativos recentemente, assim como na intensidade dos distúrbios que vocês chamam de climáticos, mas que são apenas reajustes, e, como expliquei há muito tempo, a retificação do eixo da Terra que foi submetido no Polo Norte ao que é chamado de luz falsificada, que eu chamei na época de luz oblíqua. Vocês sabem muito bem que o polo magnético está se movendo cada vez mais rápido em direção a um ponto de ruptura, que sinalizará o início de eventos importantes, que devem ocorrer de forma sincronizada tanto dentro de vocês, em suas percepções, em suas crenças, mas também no acesso ao real, quanto na sociedade, onde quer que estejam na superfície deste planeta. Expliquei no mês passado que este é, de fato, um período muito caótico, muito turbulento, e repito mais uma vez, tanto em suas vidas pessoais quanto na vida da sociedade humana, para onde quer que olhem. Mas eu os lembro de que todos esses eventos, tudo que está acontecendo, não está aí para brutalizá-los de forma alguma, mas simplesmente para permitir que vocês, como eu disse anos atrás, joguem fora o sonho da criação, o mito da criação, e retornem ao coração do seu coração, onde há uma paz inefável, sejam quais forem os problemas ligados ao corpo, à pessoa, à sociedade ou à família. Em suma, qualquer que seja a área que o afete, há de fato, e vocês podem perguntar uns aos outros sobre isso, uma fadiga em relação ao que é falso, uma avidez cada vez mais intensa pelo real e não mais por prazeres e distrações. A consciência coletiva está se voltando, quer vocês gostem ou não, para o real, ou seja, para o tempo zero. Mas essa reversão só será efetiva quando a inteligência decidir fazer isso. Ninguém sabe a data, mesmo que, como digo novamente esta noite, haja uma espécie de proximidade, iminência de algo que deve acontecer, o que chamamos, há muito tempo, de choque da humanidade. E cada dia que passa, eu diria que mesmo que vocês estejam fartos dele, é uma benção para aproximá-los do real, para levá-los de volta ao nível do coração do seu coração, ou seja, em direção ao instante presente, ao tempo zero, acima de tudo, ao grande silêncio.
Porque muitos de vocês perceberam que não faz mais sentido reagir de forma alguma aos distúrbios que possam surgir, às mentiras que veem ao seu redor, na sociedade, ou talvez até mesmo dentro de si mesmos. Este é um momento em que todas as crenças, todas as memórias, tudo que o mantém preso na crença de que está de alguma forma sujeito a fenômenos de memória, está em processo de literalmente desaparecer diante da vacuidade do real, ou seja, o coração do coração, a partir do momento, é claro, em que você o aceita sem nenhuma condição. E não vou falar de novo sobre a aceitação, que é a melhor maneira de atravessar o sonho, o pesadelo e se encontrar no Kibidin. Eu mesmo e Abba observamos há anos como sendo o grande silêncio, que fica logo atrás de Agape, logo atrás das elevações vibratórias, onde tudo é calmo, onde tudo é silencioso e onde, como também dissemos, você está cada vez mais perto de se lembrar de quem você é além da encarnação, além da forma e além de qualquer mundo que seja. É claro que a iminência de sinais celestes e terrestres pode ocorrer, como eu disse, a qualquer momento. Mas, mais uma vez, ninguém, nem hoje nem entre os profetas, pode dar uma data precisa, mesmo que este ano chamado 2025 seja certamente o ano mais importante desde o início do sonho da criação, do mito da criação. Não apenas para vocês que estão encarnados em um corpo de carne, mas também para qualquer consciência sujeita a uma forma, seja ela uma forma tridimensional, uma forma cristalina de quinta dimensão ou qualquer uma das hierarquias, sejam elas quais forem, que estejam preocupadas com o acesso a essa proximidade da resolução e do estabelecimento do retorno ao real, ou seja, do grande silêncio. O fim do sono é cada vez mais garantido, cada vez mais evidente, para aqueles que deixam de se projetar em qualquer futuro, ou que deixam de acreditar que estão sujeitos a qualquer memória do passado ou a qualquer karma que seja. Esse é o momento em que você percebe, para aqueles que ainda não o viveram, que você nunca nasceu, que nunca morreu e que a vida do personagem, quaisquer que sejam suas alegrias ou tristezas, não podem transformar o estado real que você é. É um período de derrubada de todas as ilusões. É também uma grande transformação da consciência, porque a consciência é chamada a se lembrar de que é simplesmente algo que apareceu um dia e que desaparecerá um dia, mas que você sempre estará lá, independentemente de quem você seja. Entenda que isso não é algo que você possa assimilar com a mente, com a razão ou com explicações energéticas ou espirituais. Este é um momento extremamente importante. E, nesta noite, gostaria de lembrá-los das regras básicas para a metade restante de abril de 2025. Estou falando, é claro, durante o que chamamos, para o Ocidente, pelo menos, e para aqueles que estão cientes ou ainda seguem os preceitos de Cristo, de período pascal. É claro que esse período de Páscoa é um momento de recolhimento, e tem sido assim há 2000 anos. Mas hoje, mais do que nunca, o período que se inicia entre a Sexta-feira Santa e o dia da ressurreição está intimamente relacionado, precisamente, à memória do que você é. Essa ressurreição, é claro, diz respeito à reminiscência, à lembrança do que você é, independentemente dos mundos. Essa ressurreição, é claro, diz respeito à reminiscência, à lembrança do que você é, independentemente dos mundos, independentemente da criação. É também um período de resolução acelerada. Isso diz respeito tanto aos irmãos e irmãs encarnados, quanto à sociedade humana como um todo. Para aqueles que monitoram o Sol e as camadas isolantes desta Terra, ou seja, a magnetosfera em particular, podem ver facilmente que as mudanças em andamento são de um poder que nunca existiu na Terra. E esse poder, é claro, aumentará ainda mais durante este período da Semana Santa. Esta Semana Santa não é para fazer com que você adore ou ame esse período em termos de história.
Mas, acima de tudo, em relação ao ciclo de renascimento e ressurreição que existe, é claro, nesta terceira dimensão e que você enfrenta e vivencia todos os anos. Esse também é um sinal da proximidade da conclusão, não apenas de um ciclo, mas de tudo que é cíclico. Porque o que você não pode ser cíclico? O que você não pode passar? O que você não pode mudar? Você é a totalidade da criação. Você é a totalidade da luz. Mas você é, acima de tudo, aquilo que é anterior à consciência, que traduzimos como o grande silêncio, o absoluto, o nada ou Parabrahman. Peço-lhes que considerem e tentem aplicar isso em sua vida. Entendam que tudo o que pode acontecer com vocês e perturbá-los, seja qual for a natureza do que estão vivenciando, só existe para permitir que vocês se aproximem cada vez mais do coração do coração. Os eventos de que falei no mês passado serão, naturalmente, ampliados um pouco mais a cada dia, um pouco mais a cada semana, até, é claro, o surgimento do sinal maior, que é o aparecimento de Nibiru, e toda uma série de eventos, desta vez sociais, mas também pessoais, que os aproximam, independentemente do que ainda possam pensar, simplesmente de si mesmos e do real. Não tenho nada de novo a lhes dizer, simplesmente para confirmar, mais uma vez, que todos os eventos estão ocorrendo com grande velocidade. Como vocês também podem ver, há uma forma de aceleração devido à pressão da radiação ultravioleta. No exato momento em que estou falando com vocês, há uma compressão magnetosférica que está comprimindo, enxaguando e lavando, literalmente, tudo que vocês podem se agarrar e que, no entanto, é algo indispensável, nem que seja para realizar a encarnação, sejam necessidades vitais, necessidades emocionais, necessidade de trabalhar ou necessidade de entender. Tudo isso deve se desvanecer diante do grande silêncio e da verdade. É claro que, como já disse antes e direi novamente, nem todos estão no mesmo estágio de revelação. Vocês sabem muito bem que venho dizendo há anos que é preciso deixar os sonhadores sonharem. Não podem interferir no que cada um de vocês escreveu em seu cenário ou roteiro para se revelar e despertar. O importante, especialmente hoje, seja o que for que lhe aconteça, é tentar não reagir, aceitar as coisas antes de qualquer outra coisa, mesmo antes de procurar soluções, mesmo antes de entender o que pode estar acontecendo com você. Porque a evidência, mais uma vez, do real é algo que é extremamente simples hoje, que não precisa de explicações, que não precisa de entendimentos intelectuais ou memoriais ou futuros de qualquer coisa que seja. Tudo que você precisa fazer é silêncio. Tudo que você precisa fazer é encontrar momentos em que esteja nesse silêncio. E isso é verdade, sejam quais forem suas atividades, suas preocupações e o que quer que tenha de realizar em suas obrigações ligadas à encarnação. Eu também gostaria de lembrá-los de que a aceitação do sonho leva ao fim do sonho. Isso significa que quanto mais vocês aceitam que tudo isso não é verdade, se aceitam e proclamam dentro de si mesmos que nada do que acontece pode ser real, então vocês preparam o coração do coração para vivenciar o tempo zero, para vivenciar a travessia e para despertar, se ainda não o fizeram, totalmente para o real. E, é claro, muitos de vocês também notaram que, mesmo quando estão vivendo o real, isso nem sempre é muito simples em termos de seu personagem. Porque, quando não há mais crença, quando não há mais projeção, quando não há mais meta, quando resta apenas o aqui e agora, e Ketnuk, como diria o arcanjo Anael, bem, às vezes a pessoa pode experimentar um sentimento de raiva, ou um sentimento de exasperação, ou um sentimento de incompreensão, mas essa é precisamente a reação do que pode permanecer em você, mas também nas sociedades ocidentais e orientais, onde quer que você olhe neste planeta, como hábitos.
E o que acontece é para quebrar todos os ciclos, todos os hábitos que ainda podem impedi-lo de ser totalmente livre. Mas quando você é livre, isso não significa que você está em alegria ou ágape o tempo todo. Não acredite nisso. Significa que quanto mais você enxerga com clareza, mais vomita o mundo e mais descobre que, mesmo que esteja com a família, mesmo que esteja com irmãos e irmãs com os quais se dá bem, mais precisará refletir e se encontrará literalmente sozinho no coração do coração, onde não há ninguém, independentemente da agitação do mundo. Você experimenta tudo isso, cada um em seu próprio ritmo, cada um à sua maneira, mas é uma diretriz que o leva, efetivamente, por meio de sucessivos choques, sucessivas revelações, mas também por meio de sucessivas recusas, a viver a evidência. Não há nada para julgar. Não há nada para condenar. É claro que você vê claramente. É claro, você vê cada vez mais claramente para aqueles que estão despertos nesse simulacro de vida, nesse simulacro do sagrado, nesse simulacro de espiritualidade. O próprio simulacro de energia ou vibração está lá apenas para apaziguá-lo, seja qual for a sua raiva, seja qual for a sua frustração. Essa é uma expressão que muitos de vocês devem estar usando no momento, porque quanto mais sentem que estão na verdade, mais a passagem do tempo pode parecer insuportável para vocês em relação a este mundo que está tentando arrastá-los para fora do real de todas as formas possíveis. Esse é o jogo das forças que chamávamos na época de luciferianas, arimanianas, de Ahriman, mas também de forças crísticas. Tudo isso é apenas um jogo, uma cena teatral, como dizia o nosso querido Bedin, que os leva a se posicionar em uma simplicidade cada vez maior, no silêncio, quaisquer que sejam suas atividades. É claro que as atividades elementares ao redor da Terra, na Terra e no cosmos aumentarão e lhes darão, de certa forma, sinais cada vez mais claros de que algo está acontecendo. Mesmo os irmãos e irmãs que ainda estão sonhando com um mundo melhor ou com outro mundo em outra dimensão, sentem muito claramente, seja por meio dos sentidos, da razão, de imagens, de sentimentos, que as coisas estão acontecendo. Mas lembrem-se de que vocês não são nada do que está acontecendo. Você é a imutabilidade do Absoluto, de Parabrahman, aquele que nunca nasceu, que nunca morreu, e é isso que você deve viver para entender a fraude, se é que posso dizer assim. É claro que não se trata apenas de uma mudança de ciclo, como algumas pessoas pensam, mas, repito, o fim de tudo que é cíclico. Isso é o que chamamos, há muito tempo, com o arcanjo Anael, de choque da humanidade e seus vários estágios, que foram descritos, tanto pelo arcanjo quanto por certos antigos que se comunicaram com vocês ao longo de muitos anos. Este é um período importante para a cura do sonho. E, seja qual for o seu estado, seja qual for a sua idade, sejam quais forem os problemas que se apresentem, repito, eles são uma bênção que não requer sua compreensão, mas, mais uma vez, sua aceitação. E quanto mais você aceitar sinceramente o sonho, mais entenderá que ele é um sonho. Alguns sonhadores que ainda estão sonhando, escreveram um cenário em que só verão o seu despertar no momento do choque. Mas não se preocupe com esses irmãos, essas irmãs, seu marido, seus filhos ou seus pais. Todos experimentarão o retorno ao real. Não há nenhum obstáculo que possa se interpor no caminho do real. O acesso ao real é o acesso ao tempo zero. Esse é o momento da êxtase. É o momento em que você perde as últimas projeções, as últimas crenças e, como eu disse, os últimos hábitos. Tudo que você precisa fazer é não fazer nada a respeito. Aceite-o, mesmo que depois, como eu disse, você tenha que encontrar soluções para qualquer problema que seja.
mas o próprio princípio filosófico, posso dizer, da aceitação do que é, leva-o ao que você é mesmo antes de nascer, mesmo antes de a criação aparecer, onde você é sempre, de fato, o absoluto, o Parabrahman, onde não há luz nem sombra, mas onde tudo é perfeito. Justamente porque não há forma. A forma, seja qual for o mundo, seja qual for a dimensão, está ligada apenas à particularidade da consciência que se identifica com uma forma, uma dimensão ou uma função. É exatamente a mesma coisa. É isso que tenho a lhe dizer. Creio que, em pouco menos de 10 dias, estarei com vocês para uma reunião íntima, para que possamos discutir as coisas com mais detalhes. Entendam que, neste discurso magistral, estou tentando lhes dar a visão mais ampla possível, mesmo que haja, é claro, irmãos e irmãs para os quais ainda é diferente porque não têm acesso ao real, porque ainda estão em projeções espirituais e vibratórias de um novo mundo, uma nova forma ou, de qualquer forma, uma mudança radical nesta terra. É muito mais do que uma mudança. É muito mais do que uma ressurreição. É a reinicialização de tudo o que é falso e a reabsorção total e integral do mito da criação no seio do real. Lembro-lhes, como Cristo disse em 2017, há muito tempo, há 8 anos, que o Alfa e o Ômega, como ele os descreveu durante seu tempo na Terra, não são pontos separados. Esse é o ciclo supremo. O Alfa encontra o Ômega. O Ômega encontra o Alfa. Não há mais mistério. Há apenas evidência. Cada um de vocês, seja qual for o seu estado atual, é chamado a vivenciar tudo isso. Mas repito que, quando se vive a evidência, há, como expliquei há anos, uma forma de vomitar o que é falso. E, é claro, isso pode representar, no nível de seu personagem encarnado, uma fonte de dificuldades, não apenas de cansaço. Vocês podem passar, e sobretudo se estiverem libertos da ilusão, por assim dizer, por montanhas russas emocionais, como vocês mesmos percebem. Ora tomados pela raiva, ora pela tristeza, às vezes pelo medo que ainda pode surgir, e, em outros momentos, por uma grande exaltação do amor ágape. Mas tudo isso é apenas passageiro hoje. Você sabe muito bem, para aqueles que estão vivenciando isso, que este não é o final, mas que o final é lembrar e se encontrar novamente. Lembrar-se de quem você era antes de a consciência aparecer. E lembrar-se do que nunca, jamais se moveu e do que nunca, jamais foi afetado. E o personagem é afetado, é claro. Além disso, vocês devem se maravilhar ao ver irmãos e irmãs entre vocês que continuam a sonhar, que continuam completamente integrados ao sonho ou ao pesadelo e que parecem não ser afetados. Lembrem-se, o grande silêncio, o real, não os priva de sensibilidade. Pelo contrário, todas as percepções que você possa ter deste mundo, desta criação, são como um peso extra dentro de quem você é. Mas você tem de passar, e todos nós temos de passar, pela ilusão da forma, seja qual for a nossa dimensão. Tudo está cada vez mais ajustado. E, como eu disse, cada dia que passa é uma bênção para permitir que vocês se aproximem de si mesmos, seja qual for a natureza do que possa mudar em sua vida, em seu país ou em seu próprio modo de funcionamento. E quanto mais os dias passam, mais oportunidades vocês têm, em algum lugar, de aumentar esse acesso ao real e de encontrar uma forma de estabilidade no real, seja qual for o seu personagem, seja ele afetado por uma dor, por um problema, seja qual for o problema que vocês possam ter, vocês também têm de aceitá-lo. E qualquer problema que surja em sua vida hoje requer, antes de qualquer outra coisa, apenas essa aceitação, ou seja, como disse o arcanjo Anael, ser o mais frequentemente possível Iketnuk, ou seja, aqui e agora, no instante presente, sem ser afetado por suas memórias.
É claro que você ainda é afetado por hábitos e talvez ainda tenha resíduos de crenças, resíduos da crença na permanência da consciência, resíduos da crença de que o eu é o fim. Mas nenhum ser é a finalidade. Todos nós estamos explicando isso há, eu diria, 9 ou 10 anos. E ainda mais se você incluir Bedin, que falou pela primeira vez em 2012. São 13 anos agora. Portanto, a passagem do tempo, mesmo que seja um fardo, e eu posso entender isso perfeitamente bem, tanto para vocês quanto para nós, aqui também temos que deixá-la passar por nós. Devemos aceitar. Porque eu os lembro de que a verdadeira liberdade está na aceitação do momento presente. Qualquer que seja a cor, os desafios, a dor ou as alegrias que você possa experimentar, você sabe muito bem que tudo isso é passageiro. Já dissemos isso dezenas de vezes ao longo dos anos. Eu gostaria de insistir acima de tudo hoje, nesta noite, onde quer que você esteja, nessa noção de aceitação e travessia. É preciso entender, intelectualmente já no início, que se você aceitar, você atravessará as zonas de ilusão, as zonas de sofrimento. 2. Você se estabelecerá mais e mais facilmente no instante presente. E a solução, se houver uma solução, aparecerá. Mas se não houver uma solução, é claro que ela não aparecerá. Mas isso não mudará em nada o silêncio e a paz especial daquele que vive o real, seja qual for o sonho que se manifeste no palco da criação. Tudo isso está ocorrendo com grande inteligência, independentemente do que se possa pensar. E eu diria até que, se algo lhe acontecer que pareça totalmente injustificado, totalmente injusto, totalmente incompreensível ou tão grande, é nesse caso que você deve entender e apresentar o próprio princípio da aceitação. Porque a aceitação cria uma abertura no nível do chakra do coração, mas também no nível da coroa do coração, que na época era chamado de coração da ascensão, ou coração vibral, que permitirá que você deixe assentar o que sempre esteve lá e que estava oculto, se assim posso dizer, quaisquer que sejam as causas. Não vamos retomar as origens da criação ou as origens do aprisionamento pelos arcontes. Tudo isso, sem exceção, pertence à cena do teatro, não tem nada a ver com o real. O real não é uma conquista. O real, viver o estado natural, não é tentar ir para outro lugar ou viver algo diferente do que existe na humildade do instante presente, e é nisso que vocês mesmos entenderão e viverão o princípio da aceitação. Isso não significa que você deva desistir, é claro, mais uma vez, se estiver doente ou se tiver problemas para resolver, mas a aceitação prévia o instala tanto na presença quanto no instante presente, ao mesmo tempo no coração do coração, o que também chamamos de duplo toro do coração, e lhe permite acessar a estrutura eterna e não absoluta da primeira criação, que está ligada à estrutura energética do coração, que chamamos na época de hexaedrotetractes do coração. Mas todo esse conhecimento é totalmente supérfluo hoje. Existe apenas uma chave, que é a aceitação de sua vida, do mundo e do sonho como eles são. Porque você não pode mudar nada. E, além disso, aqueles de vocês que estão plenamente vivos ou que experimentaram o absoluto, que é um estado além de todos os estados, sabem perfeitamente bem, como o Bidi também tem dito há anos, que o que deve acontecer acontecerá e o que não deve acontecer não acontecerá. Isso não é fatalismo, ao contrário do que alguns de vocês podem pensar, mas é a verdadeira liberdade. E é também a experiência do estado de graça, que não tem nada a ver com ação/reação. Você deve, de todas as formas possíveis, sair de todo o condicionamento da pessoa, da alma, do espírito. Em outras palavras, pare de acreditar que tem algo a purificar, pare de acreditar que tem de progredir em direção à luz ou a alguma coisa. Você já é isso.
Então, aqui novamente, intelectualmente, mesmo e especialmente se você não entender, e ainda mais se não experimentar, você precisa reconhecer que somente a aceitação, e Ketnuk, estar aqui e agora, na humanidade deste sonho e deste corpo humano, permite que você descubra a verdade. A verdade não pode ser buscada. Ela só pode ser reconhecida. E para isso, mais uma vez, você também não precisa ver todas as sombras. Tudo que você precisa fazer, e cada vez com mais frequência, é aplicar o princípio da aceitação. Porque mesmo que, intelectualmente, você decida aceitar o inaceitável, como eu disse há alguns anos, então o touro duplo do coração começa a funcionar. O hexaedro tetractis, que está além do coração vibracional, que é o átomo germinal, se preferir, dos orientais, dos tibetanos, poderá brilhar por si só. Tudo que você precisa fazer é reconhecer a si mesmo. E você só pode se reconhecer quando aceita o desconhecido. Nenhum conhecido, nenhum conhecimento, nenhuma vibração, nenhuma espiritualidade podem lhe explicar isso. Portanto, a aceitação, o princípio da humildade, mas também da transparência, ou seja, deixar-se levar por isso, o levará real e concretamente ao nível energético, a princípio, até mesmo ilusório, vibracional, ou aproximará do coração, ou seja, do ponto zero. O duplo touro do coração entrará em ação, se assim posso dizer, em relação ao que chamávamos na época de ágape e as ressonâncias de ágape, mas essas ressonâncias de ágape o levarão hoje, muito naturalmente, a se lembrar de quem você é. É um período único, é claro, e que pode ser extremamente desestabilizador, mesmo que você espere por isso, porque muitas coisas estão mudando. Você pode sentir isso em si mesmo, as reações emocionais que podem estar ausentes ou, ao contrário, exageradas, a mente que, às vezes, pode estar totalmente silenciosa ou, ao contrário, invadir você com pensamentos recorrentes, mas você tem de ser o observador. Você não é nada do que passa, você não é nada do que o afeta, e é isso que você precisa entender, mesmo que ainda não consiga aceitar. A aceitação sempre leva à compreensão, mas isso é algo que você não pode compreender com seu intelecto, é algo que você não pode compreender com dados de memória e muito menos com projeções para qualquer futuro. Eu os lembro que, nos grandes silêncios, não há energia, não há vibração, não há visão, não há experiência, não há um estado místico particular, há apenas humildade, simplicidade e transparência. E vocês não podem, se assim posso dizer, deixar de se encontrar, não podem deixar de se encontrar, isso é inevitável. O que também quero dizer com isso, especialmente para aqueles que estão despertos para o real, é que sua vida não é simples, porque, por um lado, você sabe o que você é, mas sabe que está em um corpo, sabe que está encerrado em um corpo humano com certas virtudes, com certos defeitos, como qualquer ser humano neste planeta, seja ele Buda ou Cristo, e há esse tipo de imagem espelhada distorcida, ao que você é e ao personagem. E quanto mais você está no não ser, como diria nosso querido Bedin, mais desconfortável você fica com esse personagem. Sei que muitos de vocês sentem isso, essa forma de exasperação, mas também é preciso dizer que, mesmo que lhe digam para não esperar nada, no fundo de seu personagem, mesmo que ele seja rebelde, há uma forma de esperança, não de expectativa, mas se você quiser, é como você, quando assiste a um filme nas telas e espera pelo desfecho, especialmente se você suspeita dele, especialmente se você entendeu que, por trás desse desfecho, você mal pode esperar para vivenciá-lo em sua totalidade. Mas você não pode mudar a maneira como o cenário se desenrola, como já dissemos. Você pode acelerá-lo para si mesmo, apertar o botão, como disse Abba, a tecla de avanço rápido, mas o cenário deve se desenrolar.
O fato de você viver no tempo zero, onde não há espaço nem tempo, não significa que o tempo esteja parado. Você vê isso claramente, e os choques, os confrontos, as imagens espelhadas distorcidas também são uma bênção. Portanto, não se esqueça de agradecer. A quem? A você mesmo. Não se esqueça de agradecer a inteligência, não se esqueça de agradecer a inteligência da luz, mas também a esse cenário que o conduziu do alfa ao ômega, até entender que o alfa e o ômega, ao vivê-lo, são exatamente o mesmo lugar, que não há espaço, nem tempo, nem mundo, dentro do real. E isso é uma grande satisfação. Mas, mais uma vez, essa satisfação é acompanhada e será acompanhada por um desconforto cada vez mais intenso para a pessoa, mesmo que ela aceite, porque não consegue mais suportar a mentira, porque vê cada vez mais claramente. Porque talvez você esteja se tornando cada vez mais humilde e cada vez mais transparente, e o mundo é tudo menos humilde e transparente. Mas é precisamente esse confronto, que é propriamente uma travessia da ilusão, que está levando vocês, por meio dessas mudanças de humor, dessas variações emocionais, mas também por meio dessas variações energéticas, mas também, como vocês estão percebendo particularmente neste país que é a França, mas também de forma mais geral na Europa no momento, mas também na América Latina e quanto aos nossos amigos e irmãos em Quebec, que as coisas estão ficando, como se diz, azedas a nível da sociedade. Podemos ver que as liberdades estão sendo restringidas cada vez mais, mas essas liberdades não são a verdadeira liberdade. Você só encontrará a verdadeira liberdade dentro de si mesmo, no grande silêncio. Mais uma vez, tudo o que está acontecendo, sejam quais forem os aspectos que você possa considerar sombrios, negros, ou a sociedade que está indo à falência, o colapso da economia, o colapso da moralidade, faz parte do cenário. Não é preciso julgá-lo, basta aceitá-lo. Porque quanto mais você aceitar, mais sentirá os efeitos e mais terá uma compreensão direta, que não é intelectual, do que você é além da forma, além do nascimento e da morte, que são apenas uma ilusão. E é claro que cada um de vocês será confrontado com seus próprios demônios, seus próprios medos, suas próprias projeções, seus próprios hábitos, em qualquer nível. Mas também aí, aceitem, é apenas um jogo, é um videogame, como diria Abba, é um cenário que sempre foi escrito, e esses eventos que ocorrem em seu corpo, em sua família, em seu país, existem real e concretamente apenas para trazê-los de volta a si mesmos. E é claro que você tem o direito, isso não é um julgamento, de dizer que este mundo, esta sociedade está andando, eu diria de cabeça para baixo. Você pode ver isso, você não pode ir contra o que percebe no palco, especialmente se você sabe que o que você é não tem nada a ver com esse palco, não tem nada a ver com o observador e a testemunha. Mas, mesmo assim, é um período cansativo para o personagem que será, eu diria, cada vez mais cansativo, até o momento do choque. Então, é claro, há momentos de probabilidade. Eu já disse que este ano de 2025 é o ano de grandes abalos em todos os níveis e, evidentemente, desde o início do ano vocês vêm percebendo isso, cada um à sua maneira, mas as coisas já não funcionam mais de forma harmoniosa, em nenhum nível. E, mais uma vez, isso é uma bênção porque, como explicamos metaforicamente, se me permitem dizer, o sonhador que, em seu sono, está vivendo um sonho e não é perturbado, continua a sonhar. Mas quando é perturbado e tem um pesadelo, ele obviamente acorda. Portanto, o pesadelo é uma bênção. Ele permite que você escape dos últimos hábitos, das últimas crenças, das últimas projeções de um mundo melhor, de uma origem estelar, de suas linhagens estelares, etc., etc., porque tudo isso ainda pertence à forma.
E para aqueles que ainda estão sujeitos a mecanismos vibratórios, sejam eles relacionados ao si ou à presença eterna, eu os lembro de que o si e a presença eterna não tem nada a ver com o absoluto. O absoluto não é o si, o absoluto é o nada, o vazio, e vocês nasceram antes disso, se assim posso dizer. O nada, o vazio contém o todo, mas o ser não é o vazio. O ser pode ser o todo, mas não tem a sabedoria para reconhecer a verdade até que a tenha vivenciado. Porque assim que há acesso à verdade, e todos vocês podem ver isso à sua própria maneira, há apenas uma coisa importante, que é o silêncio. Aquele silêncio muito especial que pode ocorrer mesmo quando você está falando. Não é necessariamente um silêncio que ocorre apenas na imobilidade ou em momentos de meditação. Esse silêncio realmente e concretamente cai sobre você assim que você o aceita. E se você ousar jogar o jogo da aceitação, então o silêncio aparecerá para você e é aí que você se lembrará, é aí que você redescobrirá, não uma memória passada, mas a memória inicial de Alfa e Ômega. Os meses de abril e maio, se o evento não estiver presente, são momentos e meses que os aproximarão, individual e coletivamente na Terra, como em toda a criação, da verdade e do real. E eu os lembro de que Bidin disse em muitas ocasiões que a busca da verdade acabará com o seu mundo. É exatamente isso que está acontecendo. Não estou dizendo que é fácil quando você está encarnado, eu diria até que nem sempre é fácil, mesmo nas dimensões muito mais etéreas, mesmo se você retroceder ao nível das civilizações, os construtores da forma, ou seja, a civilização dos triângulos. Toda a criação é tocada por Alfa e Ômega e pela inteligência. Este é um momento, como se poderia dizer, em que vocês devem lamentar a perda de suas ilusões, a perda da ideia de ser um corpo, a perda da ideia de ter de evoluir ou se transformar. Tudo é perfeito, não há nada para tornar perfeito. Aqui também vocês devem aceitar que este é o fim da busca, como dizia o nosso querido Bedin, e este é o tempo da verdade, o tempo do real, o tempo do estágio natural, ou seja, da vida. E você só conseguirá isso em sua humanidade mais humilde, o que significa aceitar dia a dia tudo o que há para realizar, mesmo que sofra. Mas é nessa aceitação do que às vezes ainda parece mantê-lo na ilusão, acorrentado em algum lugar com crenças e obrigações, que você encontrará a aceitação. É difícil explicar isso, porque os processos energéticos e vibratórios são muito reais. A maioria de vocês os conhece. É a coroa ascensional do coração, é a ascensão da onda de vida, a fusão do lemniscata sagrada, e, claro, a subida da onda de vida até o topo do crânio. Tudo isso são processos energéticos e vibratórios e, como dissemos, mesmo que vocês não percebam as energias, mesmo que não percebam as vibrações, isso não importa. E hoje insisto profundamente nisso. A aceitação leva vocês ao silêncio, a aceitação leva vocês ao real, seja qual for o problema, sejam quais forem as suas perguntas, seus desgostos ou suas alegrias, com uma acuidade, como eu disse há pouco, cada vez mais forte, cada vez mais clara. E, claro, não é porque você enxerga com clareza, não é porque vive o real, que os problemas do personagem vão desaparecer. Mas você encontrará um apoio, uma solidez ao se instalar naquilo que é verdadeiro. Já disse no mês passado, e é recente, que mesmo alguns entre vocês hoje têm muita dificuldade em cumprir as obrigações da vida social, afetiva ou profissional, não importa, a coragem de enfrentar e atravessar tudo isso só pode vir da sua aceitação. Mas vocês não podem trapacear com a aceitação, porque se colocarem algo antes dela, é simples. Vocês não terão acesso à aceitação. Vocês têm o direito de chorar, o direito de lamentar, o direito de sentir tudo o que sentem, mas não são vocês que sentem isso, lembro-lhes. É o personagem.
E chega um momento em que vocês não podem mais ser afetados, no estado real, por tudo o que acontece com o personagem. Vocês viverão isso, é claro, mas haverá menos afetação, menos perturbações. E o fato de atravessar tudo isso depende apenas da sua capacidade de aceitar. Também aqui, não compreender, mas viver a aceitação para, enfim, compreender, pela vivência, o que é essa aceitação e o que é o absoluto, onde nada pode ser dito porque nada há a dizer, porque não há mais consciência. Mas tudo leva a isso que chamamos de presença última, ou presença infinita, que é a antessala do absoluto. É por isso que hoje voltei a falar do si e da presença. Vocês não são nem o si nem a presença. No limite, eu diria que vocês são a ausência. Ausência de vibração, de consciência, de forma, de energia. Isso também não pode ser compreendido, mas pode ser vivido. E como já disse, quanto mais os dias e as semanas passarem, mais fácil será viver isso. E quanto mais difícil estiver fora, mais fácil será acessar o real. Vejam por que digo que os aborrecimentos, os problemas, as doenças, são uma bênção para que vocês possam verificar por si mesmos se estão na aceitação ou se ainda há alguma adesão à história, alguma adesão à ideia de ser este corpo, essa alma ou esse espírito. Tudo isso está sendo ajustado com força tanto fora quanto dentro. Mais uma vez, quando vocês vivem o silêncio, quando sentem essa necessidade, para muitos de vocês, de se afastar da sociedade e do jogo das aparências, e das obrigações legais, sociais, morais e até espirituais, é porque entenderam que a verdade não pode ser expressa por nenhum pensamento, nenhuma palavra. Vocês vivem o real e, cada vez mais, isso será impactante. A alegria, claro, está onde não há mais nada. Aquele que dorme, que faz um pesadelo, acorda, sempre dissemos isso. Mas hoje vocês estão, eu diria, na aplicação muito intensa disso, e é o mesmo para cada um dos irmãos e irmãs encarnados na Terra, mas também nas dimensões mais etéreas até a própria fonte. Aproveitem os momentos que puderem para mergulhar nesse silêncio. De novo, silêncio não é meditar, embora, de fato, cabeça dura, Jean-Luc Ayon, já tenha dito que, na imobilidade do corpo, há imobilidade da consciência e ativação, também aí, do duplo touro do coração, o que lhes permitiu viver a época ágape, as ressonâncias de ágape. Mas hoje, o desafio, porque é deixar sempre a verdade se estabelecer por si mesma. Não há nada a justificar quando você se reencontra, quando se lembra do que é antes do ser e antes do não ser, antes da consciência. Então nenhuma justificativa é necessária, e é por isso que o silêncio se torna preferível às palavras. Vocês se ocupam com seus afazeres, talvez ainda com suas obrigações, mas já não tem mais realmente, concretamente, desejos, como tinham antes, quando viviam os desejos normais do personagem e as necessidades normais do personagem que acreditava ser real. Tudo isso se manifesta, mais uma vez, no ritmo próprio de cada um, de todo modo, até o acontecimento coletivo, que pode ocorrer a qualquer momento. Nós lhes demos, por muito tempo, os diversos sinais que deveriam ocorrer, e vocês os veem ao seu redor, estejam vocês aqui na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, na Ásia, ou mesmo nos países orientais, quaisquer que sejam. Vocês não podem deixar de ver que grandes mudanças estão em curso. E essa mudança não conduz a algo melhor ou pior, ela conduz ao real, simplesmente, se vocês a aceitarem. O princípio da aceitação, eu não vou voltar para a parte energética ou para as vibrações, eu digo simplesmente que o que ocorre nesse momento é uma implementação, por si só, do silêncio, por si só, do tempo zero no coração do coração. Você não precisa procurar por isso, você não precisa fazer esforço.
Mais do que nunca, você deve estar lá, e Ketnuk, aqui e agora. Você tem mais chances de se reencontrar ao estar ocupado com suas obrigações, fazer a limpeza, cozinhar, dormir, se divertir, ao encontrar o real. Se você estiver plenamente inserido nesse princípio de aceitação, muito mais do que nos anos anteriores. Nesse momento, você verá que não precisará mais absorver o mundo, entenderá o jogo da ilusão da forma e, mais uma vez, é a vivência que dá a compreensão, não a explicação, pois a explicação é justamente para aqueles que não compreendem ou não vivem isso. Mas, se você aceitar ser sincero, se você estiver sinceramente e efetivamente no que está fazendo no instante em que o faz, seja qual for essa ocupação, se, nesse momento, você colocar em prática a aceitação, então você chegará à evidência. Faça o experimento quando você estiver fazendo algo, por exemplo, que o aborrece, indo trabalhar, enfrentando um filho, um pai, um marido, uma esposa ou uma situação difícil. Tente permanecer em silêncio. Isso não significa ficar como um vegetal, mas não arquitetar na sua cabeça uma solução, mas simplesmente aceitar estar ali, simplesmente, sem se fazer perguntas, e especialmente sem perguntas de ordem espiritual. O período é propício, estamos antes da Páscoa, estamos na época da primavera, estamos na época do renascimento e da ressurreição. O mesmo acontece na natureza. Os animais, os insetos, os mamíferos se reproduzem. É uma época em que o sol aparece cada vez mais, e, aliás, ele está cada vez mais perturbado, especialmente neste momento em que eu falo com vocês. Mas tudo isso não são mais do que oportunidades, oportunidades que você deve aceitar como tais, seja o fato de estar doente, seja o fato de sentir entidades que o atacam ou que vêm abençoá-lo, é exatamente a mesma coisa. Essas oportunidades estão ali apenas para fazê-lo viver que nunca houve ninguém ou, se preferir, que você é tudo isso sem nenhum particularismo. Portanto, é um momento que é ao mesmo tempo muito perturbador e perturbador para o personagem, mas é também para o real a oportunidade de se revelar a partir do momento em que você está aqui e agora. Estar aqui e agora não é complicado, é aceitar o que é, qualquer que seja o que seu mental lhe diga, o que seu corpo lhe diga, o que sua história lhe diga, tudo isso não é importante. O mais importante não é a intensidade dos seus problemas ou a intensidade das suas alegrias, não é também o que você acredita ou não acredita, e eu diria isso novamente, é o princípio da aceitação. Simplesmente pense nesta palavra. Pense, como dizia o arcanjo Anael há muito tempo, e Ketnuk, aqui e agora. Lembro-lhes que isso corresponde a Ingis, as estrelas da cabeça para aqueles que conheceram isso, que os instalam onde? Quando você está entre Ingis no nível da cabeça, você se encontra conectado imediatamente ao ponto central da cabeça que se chamava R, que corresponde grosso modo ao tronco central do sétimo chakra no topo da cabeça. Então, quando R se manifesta, o que acontece? Bem, você vai aceitar cada vez mais. O duplo touro se abre, o toro duplo se ativa e você está no centro. Se você quiser, é o próprio princípio. Tomo uma imagem, mas que é muito explicativa, do olho do ciclone. Tudo gira ao redor, e no coração do coração, tudo está imóvel. Aí está a sua força. Hoje, como humanos, mas também para todas as formas da criação, é a oportunidade de ver e viver que o desdobramento do tempo e do espaço faz parte do sonho. É por isso que Cristo dizia em 2017 que o Alfa e o Ômega são exatamente o mesmo ponto. É um cenário que nós escrevemos e, nesse cenário escrito, nós, obviamente, todos coletivamente, previmos este momento do grande retorno à verdade.
Esse retorno à verdade acontece durante este ano de 2025, independentemente do aparecimento de Nibiru, quaisquer que sejam os eventos sociais, geográficos que estão ocorrendo neste momento na Terra. Claro que há uma enorme quantidade de horrores acontecendo neste momento em diferentes países. Falei a você sobre as privações de liberdade, sobre as ditaduras que estão se instalando por toda parte. Mas não esqueçam que esses irmãos e irmãs, quaisquer que sejam os cultos que rendam, se quiserem, a Satanás, o que chamam de Satanás, Baal, Baphomet e Aldebot, é um jogo. E vocês verão claramente, nesse momento, que, sem esse pesadelo, não poderia haver despertar, ou então ele só teria acontecido a alguns indivíduos ao longo dos séculos. Aqueles que tiveram a sorte de viver, não é bem sorte, isso estava escrito, mas digamos sorte, para quem vê isso de fora, de acessar o real. Hoje, isso não é privilégio dos velhos sábios, dos profetas, dos místicos. É privilégio dos seres humanos mais simples que existem. E eu lhes garanto, se vocês mantiverem presente na mente, no coração, o princípio do aqui e agora e da aceitação, então vocês se reencontrarão. Mas se projetarem na necessidade de explicações, na necessidade de justificativas, na necessidade de compreender, então colocarão uma distância em relação ao que deve acontecer. Ou seja, quando falo de distância, pode ser também uma noção de tempo. Mas aí também, mesmo que isso aconteça, foi vocês que escreveram, vocês mesmos, não há ninguém do lado de fora, há apenas formas que fazem o mesmo sonho, há apenas formas que passam. A única maneira de se lembrar de que vocês nunca passaram é aceitar isso também. Porque isso os coloca nas melhores disposições vibratórias, como já expliquei, mas também mentais e emocionais para viver isso. É claro que vocês tirarão disso uma certa força dentro da manifestação, porque o período não é simples, mesmo que ainda esteja cheio, para muitos de vocês, de esperança, expectativa e projeção. Lembrem-se de que não há outro caminho senão o da humildade, não há outro caminho senão o da simplicidade. Quanto mais simples vocês forem, mais perto estarão de si mesmos. Quanto mais estiverem aqui e agora, e não em outro lugar, mais perto estarão de si mesmos. Quanto mais os dias passam, mais vocês estão próximos de si mesmos, mesmo que a mente e o personagem de vocês os façam viver o contrário, e é justamente o fato de viverem o oposto disso que os aproxima de si mesmos. Não julguem nada, especialmente o que lhes acontece. Não há punição nem recompensa, há apenas o estabelecimento da verdade e do real que vocês escreveram no seu próprio roteiro. Pois bem, terei a oportunidade, para alguns de vocês, de responder a perguntas específicas durante o encontro íntimo no final deste mês de abril. Mas, por agora, desejo sobretudo a vocês uma boa ressurreição pascal, e, mais do que tudo, que vivam todas as bênçãos possíveis de si mesmos, por si mesmos, em si mesmos, e para o mundo inteiro e para toda a criação. Era isso que eu tinha a dizer esta noite. Agora, vou lhes transmitir todo o meu amor, todas as minhas bênçãos, e também, lhes transmito este grande silêncio. Quer vocês estejam me ouvindo agora, quer me escutem dentro de alguns dias, vocês têm a possibilidade, como eu dizia, a oportunidade, de deixar que esse grande silêncio se manifeste. Então, digo a vocês, até sempre, até muito breve, como de costume, digo, até logo. Transcrição Equipe Ágape. Tradução Marina Marino. Mensagem original no site apoteose.live. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84